Olá, boa noite, galera. Sexta-feira, dia 11 de setembro, começando mais uma live do Chocolate aqui pelo Instagram. Vamos chegar, galera, vamos chegar porque hoje o bate-papo é muito maneiro, muito legal. Isso, Domingos, opa, obrigado aí, cara, pela sua presença, obrigado pela sua participação desde já. Hoje na live do Chocolate, o bate-papo vai ser com o meu grande amigo, grande figura e com certeza com muitas histórias para contar, o Douglas Santana, Douglinhas, que já está na área aí. Opa, deixa eu chamar ele para o bate-papo com tripé. Cadu Silva, obrigado pela sua participação. Douglas também já está na área aí. Vamos nessa. E aí, Cadu, boa noite para você. Obrigado, meu camarada. Douglas, seja bem-vindo à live do Chocolate. Nossa live todos os dias aqui a partir das 8 da noite no Instagram Mauro Chocolate. Esse era um projeto que a gente já tinha há bastante tempo e inicialmente esse projeto seria no YouTube. É sempre bom lembrar, galera, que cada dia vai chegando mais gente aqui. Beleza, Odom, obrigado aí. Boa noite, Cadu também. Depois a gente passou essa ideia para o Facebook e finalmente a gente chegou no Instagram nesse ano aí, muito louco, nesse ano de pandemia. Deixa eu dar boa noite para ele que já está online comigo. E aí, Douglinhas, esse barbão aí, meu camarada, como é que tá? Gostou? Tudo bom, Chocolate? É um prazer estar aqui com você, né? Tá podendo falar sobre aquilo que tanto amo, né? Uma missão de vida, uma coisa assim que posso dizer que foi um chamado, uma escolha. Então, assim, muito obrigado por essa oportunidade e que seja produtivo essa noite aí, que todos gostem desse nosso bate-papo. Com certeza. Eu lembro da primeira vez que eu vi uma foto sua, falei, cara, esse é o Douglas, mas o que que o Douglas está fazendo ali? Falei, pô, ô Douglas, como é que surgiu esse... Explica pra gente, inicialmente, né, eu sempre me perguntaram, quando foram fazer ali a arte para, né, para falar da live hoje, o que que o Douglas faz? Falei, cara, ele é especialista em logística humanitária. Explica pra galera o que que é logística humanitária. Então, a logística humanitária, na verdade, ela trabalha com a gestão de todos os recursos que são utilizados dentro de um desastre. Então, quando a gente fala de recursos, normalmente as pessoas estão acostumadas a materiais, mas são todos os recursos. A gente está falando de veículo, a gente está falando de recursos humanos, os profissionais que vão trabalhar, a infraestrutura mínima para poder desenvolver os trabalhos. Então, a gente fala de um todo, né? Tanto que tem estudiosos que falam que dentro de uma operação emergencial, a logística corresponde a 90% do processo. Então ela vai falar sobre a questão do acondicionamento dos materiais, quanto você precisa, quais são aqueles mais emergenciais, quais são aqueles que vão precisar num segundo momento, até porque, o Chocolate, normalmente a gente fala de um desastre como se fosse um evento isolado. Choveu, alagou, é um desastre, e quando secar isso, acabou o desastre. E não é bem assim. Por exemplo, eu estou morando hoje em Mariana. Mariana, o desastre foi em 2015, houve o rompimento da barragem, né, para quem não sabe. Ela devastou alguns distritos, como Bento Rodrigues e Paracatu de Baixo, são dois distritos que acabaram, né, por causa do rompimento, e tiveram outros impactos. Só que em 2015, e os reflexos são vividos até hoje. E aí a gente tem aquelas confusões do que é questões políticas, do que foi o fruto desse desastre por falta dessa compreensão. Então a logística entra em todos esses parâmetros, em todos esses aspectos, para poder auxiliar, né, trazendo a normalidade para esse processo mais caótico. Quando a gente ouve os governos dizendo o seguinte, destinamos tantos milhões ou tantos mil reais para uma determinada tragédia, esse dinheiro é usado especificamente na logística? E todo ele só em logística? Então, não, porque depende muito do processo, né, Chocolate? O que acontece? Uma vez até eu estava lendo sobre isso, que falava assim, estamos mandando 35 toneladas de recurso para um determinado país que sofreu um impacto. A gente precisa levar em consideração o que é 35 toneladas. Em Mariana, eu tive 450 mil litros de água para uma cidade que não teve perda de abastecimento de água. Então você fala assim para mim, 450 foi muita coisa, ainda mais que o número de consumo seria muito menor. Aí tinha governador Valadares que não tinha tido um impacto tão grande pelo rompimento da barragem de imediato. Não houve cidades impactadas pela lama diretamente, mas indiretamente o rio foi afetado e comprometeu o abastecimento da cidade. Talvez um quantitativo desse de 450 mil litros lá
poderia ter contribuído a eles também, entendeu? Então, assim, é relativo, quando a gente fala de quantitativo de material, se a gente não souber a demanda daquela região e qual é a característica do desastre. Então, quando a gente fala de recursos, a gente precisa levar em consideração isso. Quando a gente fala de recursos, o desenvolvimento da infraestrutura que foi A gente perdeu um empregado, pouco da conexão. Isso. a alocação de outros recursos, tem uma série de situações que poderão ser necessários ali. Então depende da visão do governo perante aquele impacto para saber como é que vai ser destinado isso. Então você tem, além dessas dificuldades, ainda tem os atores, né? Porque a gente está falando de poder público, poder privado, instituições não governamentais, a comunidade que tem as suas características, as suas demandas. Então, assim, são vários atores ali englobados que nem sempre é divulgado esses recursos, são discutidos de uma forma mais ampla. Até porque desastre no Brasil, o conceito de defesa civil é muito novo, né? A gente tem posterior à região serrana e as legislações ainda são muito ainda, como é que eu posso, desencontradas, falta essa difusão para que todos tenham conhecimento da propriedade que tem ali essa legislação, né? O Douglas, os números são grandiosos, você está falando em números, em, de repente, quantitativo. Eu digo assim, números de pessoas trabalhando. Eu lembro uma vez um artigo que eu li falando sobre o que é a indústria da guerra. Né? Quando a gente se ouve falar em guerra, você pensa em quê? Você pensa em arma e munição. Né? Mas a indústria da guerra, ela é o seguinte, ela é o boot do soldado, ela é a fábrica que faz a palmilha para dentro do boot, né? O solado, a fábrica que faz o cadarço, a fábrica que faz a meia que o soldado vai usar, a fábrica que constrói, que fabrica o uniforme, o cara que fabrica o colchão, o lençol, o travesseiro, o cara que constrói aquelas barracas de campanha. Ainda tem a parte, falando em logística, né, tem a parte da alimentação. Quer dizer, é uma coisa muito grande. Quer dizer, isso envolve muitos valores, envolve muita gente em logística. Sim, porque você imagina o que hoje uma cidade ela precisa para sobreviver. Ela precisa de alguns recursos que são básicos. Energia, você precisa de uma infraestrutura social, saúde, educação, e isso são coisas que demoram muito para que elas sejam efetivadas dentro de um município. Aí você imagina, de uma noite para o dia, você perde toda essa infraestrutura, você tem uma diminuição na arrecadação, muitas das vezes, quando as empresas elas são impactadas também, né, de forma direta ou indireta. Você tem um aumento de demanda social, porque aumenta a questão da vulnerabilidade social, né? As pessoas elas acabam sendo impactadas, seja por perda de emprego, por necessidade de recursos médicos, a queda do poder econômico faz com que elas precisem de uma demanda emergencial maior, né? Seja na educação, seja em outros requisitos, até que elas possam se reestabilizar. Aí tem a questão das infraestruturas municipais, uma escola que é danificada, você precisa reconstruir, mas para ontem, porque você não vai ter a demanda das crianças para estudar, você já tem. Então você paralisou. Às vezes você tem hospitais que são comprometidos e você tem um aumento de pessoas doentes que precisam daquele hospital. Como que você vai criar da noite para o dia? Olha quantas coisas são startadas a partir de uma ocorrência de desastre, que nem sempre é preparado previamente para um sinistro desse. Vamos trazer para a questão de Resende. Nós temos indústrias químicas, nós temos indústria nuclear, a gente tem material bélico dentro da AMAN, que provavelmente deve ter um paiol, acho difícil que não tenha. Sim. Né? Então você tem uma barragem de Furnas, que é uma represa de água, que é uma das mais seguras, mas existe uma probabilidade, menor ou maior, fato, uma probabilidade existe. Então, você vê que você tem um potencial de risco, mas a sociedade nem sempre está adequada a esses riscos. Né? O que a gente fala de risco aceitável. Para você ter um risco aceitável, a gente precisa que a sociedade esteja apta para esses riscos. Né, de forma que elas estejam preparadas para responder a qualquer situação. Resende, as pessoas ficam desesperadas com os alagamentos nas vias. Então, o que seria uma situação dessa, como teve o vazamento de gás, né, após uma explosão, parece, na IQR, né, que é outro nome hoje, aí você tem quais foram as medidas, quais foram as ações. Isso são todos problemas que a gente precisa estar preparado. Então, você vê quantas ações existem paralelas
que antecedem a ocorrência e quais são aquelas que ainda vão atuar posteriores às ocorrências. Então você vê que, por mais que seja banalizada as ocorrências de desastre no nosso país, ela pode fazer com que você tenha um grande poderio, uma cidade extremamente resiliente e que seja evolutiva, ou você tem aquela que vai retroceder há anos por causa de uma ocorrência dessa. O Douglas, eu lembro quando eu morava em Volta Redonda, e tem a CSN, uma grande indústria, né? Sim. E materiais tóxicos e gases a todo momento, né, sendo inalados e produzidos ali na CSN. Uhum. Volta Redonda tem um gasômetro. E muita gente dizia o seguinte, cara, se o gasômetro explodir, acaba a Volta Redonda. Então, vamos jogar para o sul fluminense. Vamos falar de Volta Redonda, Barra Mansa, Itatiaia com as indústrias, Resende também, né, e, consequentemente, Porto Real e Coatis. Essas cidades estão preparadas, né, numa eventual tragédia? Há uma preparação, há uma preocupação dessas cidades? Aí você tocou num ponto que envolve Aqui, o Douglas, só um momento. O Consocial, né, tá aqui, a galera do Consocial, já dando Consocial Resende. Boa noite, INB, estamos sobre um barril nuclear. Olha só, esqueci de falar da INB, Sim. A gente esqueceu da INB. Sim. Né? Então, olha só, olha como é que é interessante, o Chocolate. A gente, às vezes, fica tão focado com a questão dos desastres quando eles são um fato consumado. Mas nós, como ela mesmo disse, né, o Consocial disse, estamos sentados sobre um barril de nuclear. Então, quando você fala de preparo, as legislações são muito claras quando elas falam de que o plano de contingência municipal, que é o plano que vai determinar quais são as ações e quais são os atores envolvidos dentro de um processo desse, é um documento que deveria ser de notório conhecimento e público. Eu, Douglas, não estou falando de profissional que trabalha nessa linha, mas eu desconheço. E já fiz a solicitação por algumas vezes desse instrumento e nunca tive. Pode ser que exista, pode ser que não exista, não tenho como afirmar. Eu, Douglas, não tenho conhecimento dele. Então é difícil falar se nós estamos preparados, né? Então, assim, se eu tenho desconhecimento, se você, que é um profissional de comunicação, tem desconhecimento, então já começa a falha por aí. Porque se hoje acontecesse, qual seria o papel do jornalismo? Qual seria o papel dos meios de comunicação? Eles saberiam como eles iriam adotar? Porque a comunicação é um dos viés dentro de um processo de emergência. Seja ele para auxiliar na informação da comunidade, ou seja, instrumento de comunicação entre os órgãos governamentais e a comunidade. Então você já começa uma falha por aí. Então, assim, nós temos N situações. Algumas visuais, algumas não visuais, algumas que são pertinentes aos órgãos competentes para dar visibilidade para a comunidade. Por exemplo, você falou dos riscos, né, da CSN e tal, mas aí quem fala dos riscos de partículas de poeira que podem gerar problemas respiratórios com o passar dos tempos? Né? Você sabe, eu estou dentro aqui de um barril de pólvora também. Ou como posso dizer melhor, né, dentro de um barril de lama, porque nós temos barragens para todos os lados aqui, né? Sim. Todos os dias a gente abre o jornal e fala, ó, barragem de Doutor. Eu estou há 10, 15 minutos da barragem de Doutor, que está tendo uma evacuação preventiva. Eu passava todos os dias para ir a Belo Horizonte, quando eu ia, num siga e pare por causa de um risco de uma barragem. Mas isso a gente sabe. Nós tivemos a experiência. Se a gente tem clareza de todas as ações de como fazer, nem todos sabem. Alguns por falta de interesse, outros por falta de oportunidade, ou outros pelo próprio governo que não passa determinadas informações. Então, em Resende, Volta Redonda, Barra Mansa, eu acho que a gente tem um excesso de confiança de que nada vai acontecer, ou que a gente transfira essas responsabilidades para os outros órgãos. Nós temos a Academia Militar das Agulhas Negras, mas não é o papel dela. Ela acaba entrando como um parceiro dentro de um processo emergencial. Não é de responsabilidade dela uma atuação num caso de desastre. Até porque, para entrar uma unidade militar, você tem que solicitar ao Estado-Maior, tem todo um trâmite burocrático que não é tão simples. Né? O Corpo de Bombeiro está aí, bacana. Nós temos uma fração militar no Corpo de Bombeiro, na PM, mas que eles têm o seu papel definido, que não é o papel de defesa civil. Nós também não temos que confundir os papéis de cada um.
né? Cada um vai ter o seu papel, todos são importantes, inclusive a imprensa, os políticos, a sociedade, mas precisa que tenha maior clareza, maior participação de todos para esse processo, em que eu não Douglas, tem vejo. parceiros aí entrando com a gente na live. Tem o Abraão Pinheiro da Silva, da Paraíba, está dizendo que está em QAP total. Olha aí. Deve ser resgatista também, né? Olha aí, a Gabriela S. Lima deve ser resgatista. Está dando boa noite, diz que é um prazer ouvir sua voz novamente. Tá? E Olha, mais obrigado. um montão de gente aqui, ó. É um prazer ouvi-la de novo, Douglas. Ô, Douglas, é difícil perguntar isso, mas o que você está dizendo é o seguinte: nós não estamos preparados para uma tragédia, né? De repente, ou uma dificuldade maior. Seria isso? Uhum. Eu acredito que sim, porque se a gente não sabe como agir, Chocolate, é difícil você planejar. A gente não pode ter a busca de um herói para solucionar nossos problemas no caso de emergência. Nós temos que fazer parte dessa construção. Nos Estados Unidos e em outros países, eles trabalham com uma medida de aproximação. Tem treinamentos para a sociedade para que elas estejam aptas para tomar determinadas ações dentro da sua residência, dentro do seu bairro, dentro da sua comunidade, de forma a torná-la resiliente. Por exemplo, por que eu chego a essa conclusão, né, dessas dificuldades? Primeiro, por todos os instrumentos não terem conhecimento, seja a sociedade civil, seja a imprensa, ou seja os demais. Primeiro ponto esse. Segundo ponto, nós temos pequenos distritos que eles têm um grau de distanciamento muito grande. Por exemplo, Mauá. Quando houve a queda de barreira, como é que eles ficaram? Aí você fala para mim, houve uma grande preocupação, sim, sobre a questão de mobilidade. Mas mobilidade é um dos fatores. Sim. Lá em cima você tem idosos, você tem provavelmente gestantes, você tem crianças, tem pessoas que têm problemas crônicos. A comunidade estava preparada para lidar com esse período até que voltasse à normalidade? Se você me disser que eles não estavam preparados, então não estava, a comunidade não estava preparada, então não, o plano de contingência não contemplava isso. Douglas, olha que interessante. Em maio do ano passado, justamente no dia 4 de maio de 2019, nós fizemos um encontro na Vargem Grande, no qual participou um deputado federal e 3 prefeitos aqui da região. Só um dos prefeitos não participou nesse dia. Autoridades, secretários e convidamos também alguns prefeitos do lado de Minas Gerais, né, porque interessava também esse tema. E um dos temas da pauta dessa reunião foi a criação de um centro de emergências de Visconde de Mauá. Porque o que aconteceu? Um carro, uma família estava em direção ao Visconde de Mauá e um carro caiu num barranco, numa ribanceira. E a viatura que saiu daqui de Resende demorou quase que 1 hora para chegar até o local, e era noite, estava escuro. Para localizar o carro na ribanceira foi uma dificuldade imensa. Para retirar o pessoal do carro e levar até a ambulância, até você estabilizar aquelas pessoas, colocar na ambulância e trazer de volta para Resende, foram quase 2 horas de demora. Então, um dos pedidos, né, nessa reunião que houve com a comunidade, com esse deputado federal e com os prefeitos, era um pedido simples, que se fosse montada, colocada em Mauá, uma brigada. Né? Poderia ser um carro, uma viatura, né? Uma viatura de resgate, talvez uma ambulância, um autobomba, né? Um carro, um caminhão-pipa, para deixar baseado em Mauá, para atender toda aquela região de Visconde de Mauá. Quando a gente fala em Mauá, não é só Mauá, Mauá, Maromba e Maringá. E podendo ainda, de repente, socorrer numa emergência maior alguma cidade, Maringá do lado de Minas, Mirantão, né? Algumas localidades ali. Você vê, falta um pouco de visão nisso aí também. Concorda comigo? Sim, é porque a defesa civil, né, a concepção, não estou falando do órgão, mas estou falando da concepção. Porque a defesa civil é um sistema integrado que deve trazer a participação de todos os atores. Então, na verdade, você para e pensa que quando você está falando de Visconde de Mauá, você está falando de uma micro-região, né, que são vários municípios que têm participação ali, inclusive 2 estados, mas a gente vai além disso. Quando você fala de uma unidade de pronto atendimento, bacana, mas a gente também tem... hoje se fala muito nas NUPDECs, Núcleos de Defesa Civis Comunitários. Quando que você investe dentro de um NUPDEC? Você precisa preparar essas comunidades. Você vai precisar de tempo, mas precisa primeiramente de um horizonte, né? Onde você quer chegar. Atingindo essa comunidade, preparando ela, você tem mais multiplicadores. Não que descarte a necessidade de um grupo ali, um grupamento de auxílio.
mas você vê que você também tem a necessidade de preparar a comunidade, né? Você vê, uma das falhas é não ter esse grupamento, não ter a comunidade preparada e não mapear os riscos. Você vê, teve um Você incêndio precisa numa identificar. pousada, teve um incêndio Sim, numa pousada em Visconde de Mauá, e a comunidade, antes da chegada do Corpo de Bombeiros, a comunidade que se juntou ali para poder apagar sim, o fogo até a chegada da brigada de incêndio, sim. entendeu? Até a chegada da brigada. Então, a preparação Porque da comunidade também é muito importante. sim, e você vê que, por exemplo, em todos os livros, né, que a gente lê sobre desastre, tudo fala do momento, a hora a hora de ouro, né, o tempo de ouro, que é os primeiros momentos de uma emergência. A gente está falando de logística, a gente está falando de emergência, esse é um ponto que engloba os dois assuntos. Quanto tempo você gasta com o seu carrinho até Visconde Mauá? Em média, quanto você gasta, Chocolate? É, uma hora, vamos colocar uma hora, né? Uma hora? Imagina um caminhão, você vai correndo? Não vai, O- de jeito o- nenhum. Aí você começa a dividir isso. Uma ocorrência, o Corpo de Bombeiro de Resende, ele está para atender quantos municípios? Três. Tem Resende, né? Resende atende a Porto Real também, e a Coatiz, Itatiaia tem lá uma companhia independente, né, que Você tem pertence a três Resende. cidades. Provavelmente Cidades. você deve ter um contingente para 2 unidades, Sim, para 2 prontas sim, respostas. Se ele tiver sim. se ele tiver em Porto Real e tiver uma ocorrência em Visconde Mauá, você vai ter o tempo de resposta disso. Isso não é culpa deles e também não é uma necessidade de uma ampliação. Não tô entrando no mérito do quanto é responsabilidade do Corpo de Bombeiro, não é isso. Eu estou dizendo que nós podemos ser colaboradores nesse processo, a partir da visão da Defesa Civil, que começa a antever os seus problemas e começa a criar medidas para isso. A gente fala que dentro da prevenção, dentro do desastre, existem 2 tipos de gestão, tá, Chocolate? É a gestão de risco e a gestão do desastre. A gestão de risco é a questão da prevenção e mitigação. Prevenção são medidas que você vai eliminar qualquer risco que venha a ocorrer. A mitigação são medidas que você vai minimizar o impacto dela. Então, o Corpo de Bombeiro vai entrar ali na resposta, mas se você estiver gerenciando esse risco, você vai ter boa parte das ações já mitigada. Vai ter a redução do impacto até que essa unidade de emergência chegue. Isso cabe ao poder público de visualizar essas questões através de NUPDEX, através de preparativos dentro das escolas. E quando eu falo dos preparativos comunitários, poxa, você ensinar nas escolas é ensinar como é um plano de fuga, num caso de emergência para quem você liga, como você vai auxiliar as unidades de emergência. Você vê, tem um acidente na rua, todo mundo vai para cima. Você cria um transtorno para as unidades de emergência. Você cria um problema. Sim, vídeo, né? você cria um problema no atendimento, você afoga ali a situação, você pode colocar em risco aquele atendimento de emergência, ou você pode se tornar até uma vítima dentro daquele processo. Então, olha quantas complicações. Agora, se você começa a preparar a comunidade, se você começa a educar isso dentro das escolas, as pessoas já começam a se corrigir. Ô, Chocolate, não tira foto aí não, cara. Você pode machucar a pessoa. Chocolate, não fica aí não, cara. Poxa, deixa o bombeiro passar. Vamos abrir caminho. Ah, vou ligar pro bombeiro por causa dessa situação. Não, isso daí não é bombeiro não, cara. Isso daí é SAMU. Ó, esse tipo de atendimento não recorre a essa unidade. Vamos fazer dessa forma. Então você vê que tem várias medidas. E quando a gente fala de desastre... O bombeiro para emergência passar, né? Coisa simples, né? Tem gente que cisma em fazer isso, em ficar na faixa de acostamento, impedindo a passagem do resgate, do bombeiro, de ambulância e outros serviços de socorro. Tem gente que pisa na bola desse jeito, né, Douglas? Agora estou te ouvindo. Voltou aí, voltou. Então, assim, você vê que tem várias situações que são importantes a gente ter conhecimento. E aqui não é uma crítica governamental, não é ao governo A, ao governo B. A gente está falando de um processo que ocorre em vários locais e que a gente, bem ou mal, a gente tem que começar a cobrar dentro da nossa região. Porque a gente vai ter um país seguro a partir do momento que as cidades forem seguras. Né? A ONU criou até um selo que são as cidades resilientes, para tentar fazer com que as cidades se preparem para essas situações. Então você vê que tem uma alta complexidade dentro de um processo de emergência. Não é só pensar em defesa civil como um departamento que você bota ali quem você quer, porque você gosta da pessoa, seja lá qual o interesse que você quer, e estoca a pessoa ali. Ela vai ter que estar lado a lado com o prefeito,
lado a lado com a comunidade, lado a lado com as empresas. Porque ao mesmo tempo que você tem os desastres socioambientais, você também tem os sócios tecnológicos, que envolve as empresas. E qual a participação dessas empresas nessa estratégia? E elas, se elas forem inteligentes, elas vão querer participar desse processo. Porque uma cidade segura eleva a qualidade dos seus profissionais, faz com que ela não pague tantas multas por incompetência e por despreparo. Então tem uma série de questões que todos ganham. Entendeu? Uma cidade, se ela tiver um determinado desastre, como São Luís, Paraitinga, como outras cidades, elas podem inclusive perder todo o seu poder econômico. E aí é o que eu brinco até com alguns prefeitos que eu tive o contato prestando consultoria aqui em Minas, que assim, se você for um prefeito ruim, que você não tiver competência de gerenciar a sua cidade numa situação de risco, então depois você vai ser extremamente competente para gerenciar uma cidade fantasma, reinar perante a lama. Então, Verdade, qual é a verdade. sabedoria de um político que se coloca nessa posição? De deixar as coisas acontecer para depois tentar tratar? Como que você vai tratar um município com uma perda de arrecadação e com um aumento de demanda? Só numa incompetência. Ou então você tá brincando de roleta russa a todo momento. Você está rodando esse tambor que um dia pode estourar. Se a gente não sabe a proporção, se vai ser química, se vai ser nuclear, se vai ser barragem, se vai ser um deslizamento, mas a gente está brincando de roleta russa com a vida dos outros. Olha como é sério isso. Douglas, o Consuncial Rezende tem uma pergunta para você aqui. Se você sabe se as cidades da região aderiram ao programa Cidades Resilientes e o William, o Defoe William, está aqui, o ideal seria preparar as comunidades, prevenção. O Araújo está dizendo o seguinte, brigada municipal também seria ótimo, né? E muita gente está obrigada pela participação, Patrícia Andrade está aqui, Marcolino Clóvis. Bom, e aí, as cidades da região aderiram aí, as cidades resilientes? Então, eu não conheço as cidades daí do sul fluminense que fazem parte desse pacote, tá? Eu sei que Petrópolis tem uma ação assim, muito bacana, Petrópolis, Teresópolis, eles conseguiram ser assim, referência em algumas ações, mas precisaram sentir na carne em 2011, né, que inclusive também estive lá em 2011. Então, talvez o olhar desse profissional que está à frente das unidades de emergência, né, da Defesa Civil, eles precisam ter vivido alguma coisa nesse contexto, até para poder saber dimensionar. Porque, a exemplo, nós temos Teresópolis e Petrópolis, que desenvolveram um bom trabalho depois que passaram por isso. Mariana, outros municípios que precisaram sentir na carne. Será que a gente precisa que os profissionais precisem dessa vivência? Porque realmente eu não conheço aí nenhum que tenha esse marco. E aí vocês que são parte dessa sociedade, né, a imprensa, o consocial, aí vocês veem que vocês são uma representação social importante e também não tem essa informe. Então, se o órgão não está conseguindo transmitir isso, você e os outros não estão sabendo, então já começou a falha. Mesmo que ele tenha, ele não conseguiu expressar. Bom, coincidências à parte, o nosso bate-papo está sendo hoje, dia 11 de setembro, que é uma data que ficou marcada, vai ficar marcada na mente, né, na memória de todos nós, até quem não vivenciou esse dia, mas através do resgate da história, e todo dia 11 de setembro existem cerimônias, muitas vidas foram perdidas, e hoje a gente batendo esse papo, né, coincidentemente. Você me disse o seguinte, que os Estados Unidos, depois do 11 de setembro, mudaram um pouco a visão, né, de como se comportar e ficando, inclusive, com o pé atrás com relação a muita coisa. O que você sabe que modificou, fora a questão de segurança em voo nos Estados Unidos? Então, eu fiz um curso pelos Estados Unidos, pela FEMA, que é a Defesa Civil Norte-Americana, e eles têm uma concepção de defesa civil muito forte, né, posterior ao 11 de setembro. Tanto que o FEMA hoje é uma defesa civil extremamente ativa, que tem tanta infraestrutura quanto as Forças Armadas, né, dentro do país, e que ela consegue gerenciar os conflitos de uma forma muito, muito competente, porque entenderam que os riscos de desastre, seja ele de qual origem for, Chocolate, eles precisam de uma atenção muito grande, porque não afeta só as vítimas de forma direta, mas também de forma indireta. Como você falou, o 11 de setembro, ele foi o pontapé para a reestruturação do FEMA, né? Então você vê, olha como é interessante quando você aprende com os nossos erros e admite que houve um erro, né? Quando ele sabe que houve a abertura
seja de falha de quem for, ao ponto de ser atacados, eles começam a se reestruturar a sua visão perante a possíveis riscos. E aí começa a criar uma mega infraestrutura. Nós tivemos grandes desastres no nosso país, como a região serrana, como Espírito Santo 2013, Mariana 2015, Brumadinho 2019, Santa Catarina, que tem uma relevância muito grande dentro dos processos de desastre, tanto que a Universidade Federal de Santa Catarina é uma referência dentro disso, né? Mas a gente ainda caminha muito pouco. 2011 foi o berço da Defesa Civil que a gente estuda hoje, né? Que deu origem à concepção de defesa civil que a gente trabalha hoje, mudando o foco para prevenção e não só resposta. Mas ainda assim, a gente engatinha 2011 para agora, né, que foi quando teve o desastre na região serrana, são 19 anos, não, 9 anos, desculpa, 2011 para 2020, 9 anos que a gente não avançou tanto quanto necessário. Ainda temos, como profissionais na área de defesa civil, um setor extremamente sucateado, despreparado na sua maioria dos municípios, que não tem uma seriedade profissional, porque muitas das vezes é um cabide de emprego, tá? Então, assim, os Estados Unidos aprendeu, por que nós não podemos aprender? Por que nós não podemos tornar uma referência nesse conceito? Nós não temos tantos desastres quanto eles, mas a gente já sofre de desastres há muito tempo. A história da defesa civil no Brasil, ela nasceu com a Segunda Guerra Mundial, quando nós tivemos os navios torpedeados na nossa costa e precisou criar a defesa civil ao modelo da Inglaterra para um possível bombardeio que nós poderíamos sofrer, que até hoje nunca aconteceu, mas que deu origem a isso. E que depois descobriram a seca no Nordeste, que ainda prevalece até hoje. Então você vê que a gente não aprende com os nossos erros, porque a gente não se deu conta que foram erros e que comprometeram vidas. Então, enquanto nós não entendermos isso, fica difícil. Então, os Estados Unidos caminhou muito. Modificou muito o pensamento, né? O pensamento do americano modificou bastante. Bom, tem a opinião aqui da Camila Campos. Ela diz o seguinte: necropolíticas são assim, assumem deliberadamente o caráter político da morbidade. Concorda com a Camila, Douglas? Concordo. Concordo tá. Porque a gente vê que enquanto nós tratarmos um assunto tão sério, que tem vários outros, a gente está em plena pandemia, né? O Covid, ele chegou a uma magnitude por a gente, às vezes, levar ele na naturalidade, que era um problema de uma semana, que era algo que a gente poderia superar com qualquer medida, e a gente não deu a devida importância. E quando eu falo da pandemia, é porque dentro dos manuais de defesa civil, ele é caracterizado um desastre. Epidemias e pandemias são desastres naturais, né, que têm um reflexo muito grande. Então não foi lidado dessa forma, né? E aí você vê que chegamos a um determinado ponto que chegou a complexão, a afetar, né, uma complexidade que chegou a afetar uma série de outros segmentos, porque não se foi dado a devida importância que deveria ter dado. Então você vê que a questão política influencia muito, né? Verdade. Vamos falar agora da sua primeira experiência. Como é que foi a sua primeira experiência? Bom, caramba, estou indo para uma tragédia. Onde é que foi? Onde é que foi essa situação? Então, foi em 2011, quando aconteceu o terremoto do Haiti. Eu me coloquei à disposição para tentar auxiliar no Haiti. E aí, uma coisa assim que me chamou muita atenção, que naquela semana eu encontrei com um oficial, que era o major da AMAN, muito amigo, que eu falei para ele: cara, se você souber de alguma forma de eu ir para o Haiti, eu gostaria muito de ajudar. Ele virou para mim, foi numa quinta-feira, nunca esqueço disso, em frente ao CIS, lá perto do tobogã. Eu não esqueço porque foi muito marcante ele falando para mim assim: você quer ir para o Haiti? Quero. Então, mas só que a gente tem um Haiti aqui. Região serrana acabou. E lá eles precisam de ajuda também. E aí, assim, o que eu posso fazer? Mas eu não pensava em ajudar na parte de logística, eu pensava em ajudar. Como, eu não sabia como. E aí ele falou: olha, precisa de alguém na área de logística. Eu peguei o que eu tinha de recurso, paguei a minha ida, sem ajuda nenhuma em Resende, procurei igreja, procurei tudo para ver se me ajudavam até o deslocamento até a cidade, porque eu nunca tinha ido a Teresópolis, para você ter ideia. Peguei um ônibus, demorou muito tempo, porque eu tive que descer no Rio de Janeiro, pegar outro, aí o trânsito engarrafado. Quando eu cheguei lá, as pessoas já tinham um grupo me esperando.
Ele falou, você que veio fazer logística? Eu falei, eu vim para auxiliar uma equipe. Não, não tem equipe, é você. Então, se vira nos 30. E aí você se deparar com aquilo, um desastre daquela magnitude, as pessoas ali procurando seus familiares, cartazes de desaparecido, cadáver chegando para colocar em câmera frigorífica, porque já não tinha onde colocar, era container frigorífico no meio da rua, lama. Então, assim, é um cenário de guerra. É arma, as pessoas com assim, numa tensão muito grande. Então, as Forças Armadas de um lado, Força Nacional do outro, helicóptero toda hora sobrevoando. Então, uma tensão muito grande. Então, meu primeiro desastre foi esse. E aí, quando eu voltei para casa, eu voltei meio que em estado de depressão, falando, gente, é uma sensação, assim, horrível, que eu falava, gente, eu preciso fazer alguma coisa. E aí, quando eu voltei, eu tinha me formado em logística apenas e tinha sido da AMAN, fui soldado, né? Eu falei, eu preciso dedicar minha vida para isso. Então, eu canalizei o que era depressão para me profissionalizar dentro desse contexto. Tanto que hoje, né, eu estou terminando uma pós-graduação em defesa civil e já fiz alguns cursos no exterior e algumas outras coisas para ficar dentro da área mesmo, que é a minha vocação. E aí hoje eu tenho artigos publicados em outros países, escrevi textos para revistas especializadas na Alemanha, na Espanha, nos Estados Unidos, no Chile, tenho livro publicado nesse segmento, então daí começou todo esse processo. Ô Douglas, hoje você está em qual cidade? Você está em Resende? Está aqui em Resende ou não? Não, estou em Mariana, né? Em Mariana eu acabei ficando mais aqui, porque até esse ano eu fazia parte do Comitê de Gestão de Crise do município, né? Eu representava a Secretaria de Planejamento, junto com o secretário nesse segmento, e prestava consultoria a alguns outros municípios. Então, fui para Brumadinho em 2019, né? Fui cedido até, inclusive, pelo município de Mariana para o município de Brumadinho. Depois, eu auxiliei no processo ali de Barão de Cocais, né? Que estava naquele rompe, não rompe, se vai cair o talude, vai gerar a destruição, se não vai, aquela complexidade. Então, assim, aí daí começou o processo aqui nessa região. Eu já fui a Resende em alguns momentos procurar me colocar à disposição para auxiliar em alguns processos, até de forma voluntária, mas não tive retorno, não houve interesse, né? Então, assim, aí foi onde começou essa caminhada aqui dentro da região mineira. Ô Douglas, como é que foi o impacto, né? Você falou aí de Teresópolis, que foi horrível também, mas o impacto é muito grande, né? Digo assim, impacto emocional é muito grande. Você se preparou emocionalmente para essa carga de energia que você tomou, de ver essa gente morta, gente desesperada, gente sem teto, gente sem nada, perdeu tudo, né? Gente chorando, procurando parente. Você se preparou emocionalmente para esse momento? Ou para esses momentos? Então, Chocolate, a gente tenta sempre se nortear para que a gente não perca a razão dentro de um processo desse, né? De forma que o sentimento não tome a rédea da situação e você acabe colocando todo o processo em risco, né? Então, a gente falar que a gente está sempre preparado, eu acho que seria mentiroso falar isso, né? Desculpa, acabei esbarrando aqui. Então, assim, preparado, a gente nunca está preparado para essa situação. A gente tenta fazer de uma forma focada no objetivo maior. Qual é o objetivo maior? Suprir as necessidades daquela população. Então, até uma das coisas que eu falo e que eu coloquei no livro é que quem trabalha com serviço de emergência, com processo humanitário, ele, na verdade, ele é uma engrenagem dentro de um processo. Então, a gente perde a característica de uma bandeira religiosa, uma bandeira partidária, uma visão social da coisa. Você se torna, na verdade, algo para desenvolver aquele processo, para que ele aconteça. Então, muitas das vezes, a gente veste uma armadura, né? Quando a gente veste a farda, a gente fala que a gente veste uma armadura e se torna um instrumento. Então, o instrumento, ele tem que chorar, ele tem que sofrer, sim, que a gente não consegue fazer isso sem que esse sentimento nos tome conta, né? Mas isso a gente faz quando a gente está sozinho no alojamento, ou quando eu ligo para casa e falo com a minha esposa e com meu filho, e falo, olha, aqui está nesse pé,
tá nessa situação, esse sou eu agora. E aí ali você chora, ali você se desespera, enxuga a lágrima, veste a farda e volta para ser instrumento. E é assim que a gente vai tocando. Pois é. Tem uma observação do William, aqui, do Defu William, está dizendo que as análises de riscos para as populações vizinhas, as plantas industriais que passaram a empregar novas tecnologias de produção em larga escala, como as nucleares e as químicas, são as que merecem cada vez mais atenção, segundo o William. Não é isso, o Douglas? Então, todas elas precisam de uma atenção. Claro que a gente precisa de mencionar quais são os possíveis impactos e quais são as medidas que foram adotadas. Por exemplo, as barragens elas têm uma legislação própria como empreendimento de risco, com as suas responsabilidades, com as suas ZAS, que tem que ser muito claro. ZAS são zona de autossalvamento, né, que as pessoas precisam entender que quem mora nas ZAS, ou elas são removidas ou elas precisam sair num caso de um toque de sirene. São as medidas preventivas de instalação de sirenes, que são o sistema de alerta e alarmes. São os preparativos comunitários, que vem a questão dos simulados e preparações da comunidade, sinalizações. Então, precisa ser levado em consideração quais são as medidas que foram adotadas. Então, todos esses aspectos vão dimensionar quanto ela deve ter de atenção. Entendeu? Por exemplo, uma empresa como o Votorantim, que tem uma emissão grande de partícula. Se ela não tem filtro, se ela não tem uma zona de amortecimento de partículas, né, com vegetação, se ela não tem uma nuvem de água, né, uma nuvem pulverizadora de água para diminuir a emissão dessas partículas. Então, assim, se ela não tem determinadas medidas, ela aumenta a sua probabilidade de impacto, o seu impacto na sociedade. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração. Quando a gente fala da indústria nuclear, ela envolve vários atores, inclusive as Forças Armadas, pela sua dimensão. Talvez, como ela tem essa autocomplexidade, e aí tem muitos atores, ela acaba tendo uma menor probabilidade de risco, porque tem muitas pessoas ali de olho e muitas pessoas atentas. E aí você pega uma outra que é de menor impacto, por exemplo, um grande armazém com vários produtos químicos, que aí você não dá tanta importância, não tem tanta medida e não tem tanto preparo. Ela automaticamente se torna mais perigosa do que as outras. Quando aconteceu a tragédia em Brumadinho, você estava onde? Eu estava, incrível que pareça, eu estava sentado no meu trabalho. Ao meio-dia me toca o telefone. É uma das vítimas de Mariana me ligando. Douglas, aonde você está? Eu estou trabalhando. Larga tudo e vai para Brumadinho ajudar aquele povo. Eu nunca vou esquecer dessa ligação. Meu Deus. Eu liguei para o meu chefe e falei, tô indo embora. Se você mandar embora, depois eu vejo o que eu faço. E aí já logo o vice-prefeito de Mariana me ligou e falou, ó, não, o prefeito me ligou e falou, tô indo para Brumadinho, te encontro lá. Já estou no caminho. Aí o vice-prefeito falou, ó, eu já pegando o carro, passando em casa, pegando só meus equipamentos. Douglas, o prefeito de lá já tá te esperando, já foi uma coisa assim, já corre atrás, vamos e tal. Eu encontrei o prefeito lá na porta já, prefeito de Mariana. Já entrei já pro QG para conversar com os secretários que estavam lá. Então, assim, tudo muito rápido. As coisas muito acontecem rápido, né? Muito dinâmico e muito rápido. Entendeu? E quando você chegou lá, cara, qual foi o impacto? Então, para mim foi muito difícil, o Chocolate, porque primeiro a gente vai direto para o QG para se apresentar, né, que é o Centro de Gestão de Crise, aonde a gente vai se apresentar. E naquele momento era uma confusão muito grande, porque o governador vai vir, aí a polícia fazendo a segurança, uma blindagem muito grande, aí já chega o Corpo de Bombeiro, Defesa Civil local, Defesa Civil estadual, a Defesa Civil nacional já daqui a pouco já está chegando, aí os secretários de Estado, secretários do município, imprensa de todo lado. Então, assim, você tem que ter uma estrutura muito grande até para você poder se posicionar e saber aonde você vai se encaixar nesse circuito todo. Então, é tudo muito tenso naquele momento, porque como eu trabalho na parte estruturante, né, na parte de planejamento, na parte de gestão de crise, eu não vou para a linha de frente, eu não vou direto para a lama. Então, naquele momento, eu precisava entender o que estava acontecendo, e eu acho que boa parte dos atores que estavam ali estavam na mesma situação que eu, querendo dimensionar aquela problemática. Rompeu o quê? Quanto que se rompeu? Quanto atingiu? Onde atingiu? Então, assim, quem estava lá? Então, são várias perguntas que vêm
processando a sua cabeça, tipo assim, o que que eu vou fazer agora? Entendeu? Uhum. Bom, eu queria saber o seguinte: bom, você não vai para o meio do barro lá também, ou no meio como Haiti, por exemplo, um terremoto. Você chegou aí tentar fazer resgate, cavar, pegar enxada, ou você só fica na parte mesmo da logística, entre aspas, seria assim, uma parte de controle de tudo na prancheta, no escritório? Ou você já teve algum momento de botar o pé na lama e a mão também e ajudar a resgatar alguém? Então, Chocolate, é importante que as pessoas entendam, porque assim, quando acontece um grande evento desse, as pessoas querem ser os heróis, querem ir para a zona quente, que a gente chama. Porque, na verdade, dentro do Uhum. desastre tem a zona quente, a zona morna e a zona fria. Zona quente só vai a equipe de resgate profissional especializada. Qualquer outro que tente ir para lá, que não tenha qualificação para isso, ele pode ser um potencial vítima e vai comprometer todo o processo. Para que essas pessoas aconteçam tudo isso, elas precisam de alimentação, precisam de recurso, elas precisam de uma infraestrutura muito grande. Então, se Uhum. todos forem para a linha de frente, quem vai dar esse suporte? Já que a grande visibilidade está focada nisso. Não adianta você salvar uma pessoa e não ter para onde levar. Não adianta você ter um bombeiro na linha de frente se ele não vai receber um apoio de um recurso e de um auxílio para que atenda essa população de forma segura. Então, assim, como eu me especializei para trabalhar na gestão de crise e na parte logística, eu não me arrisco a ir. Até porque eu acho que se a gente começar a atropelar os papéis, a gente não ajuda, a gente atrapalha. Tanto que eu sempre fiz o treinamento dos voluntários quando chegam dentro desse processo. Em Mariana, eu treinei 1.400 voluntários. Eu fiquei à frente do processo por 4 meses. Então, assim, qual tempo teria para poder ir? Se eu conheci as regiões atingidas, conheci para fazer mapeamento, para fazer distribuição de recursos, para saber quais são os veículos que poderiam ser empregados. Então a gente tem uns estudos voltados para isso, mas não na área de resgate, porque eu acho que por mais que eu tenha treinado em alguns segmentos, né, eu acho que não é aquela a área. Tanto que isso, a zona quente, normalmente é gerenciado pelo corpo de bombeiro, por se tratar Uhum. de um local muito melindroso. Tanto que eu já Sim. vi vários voluntários que chegam para mim e falam assim: quando que eu vou para a zona quente? Quando você estiver preparado, quando você fizer parte do grupo que vai para a zona quente. Senão você vai Aí, comprometer todo o processo. Ah, mas você já fez alguma bom, coisa? Não, nunca fiz nada, mas eu quero ir. Bom, o Consocial está com a gente de novo aqui. Na região temos pedreiras que têm feito uso de explosivos. Seria interessante que o Ministério da Defesa divulgasse informes sobre a segurança dessas ações. Concorda, Sim, Douglas? concordo. Concordo que não só a questão da utilização dos explosivos dentro desses locais, mas eles também são transportados. E aí talvez é importante que os órgãos de segurança, não sei se tem, aí entra numa questão de não saber mesmo, Chocolate, se eles têm esses informes. Porque a gente está preocupado na utilização de determinados recursos. Mas e essa mobilidade? Quantos veículos de alta periculosidade passam pela Dutra? Um caminhão-tanque. Será que nós estaríamos preparados para um deslocamento de um caminhão-tanque adentrando dentro de uma área urbana? Se ele desgovernado, também seria um grande transtorno. Então, olha quantos problemas nós temos para nos preocuparmos e estarmos preparados. Então, alguns para ser dividido com a comunidade, outros que os órgãos tenham preparo por si próprio. Deixa eu dar uma boa noite para o Ângelo, que está ligado com a gente aqui. Boa noite, Ângelo. Obrigado pela sua participação. Ô, Douglas, fala do seu livro, cara. Fala do livro que você lançou. Então, o livro, na verdade, ele resume a metodologia que eu desenvolvi, tá? Eu criei uma metodologia de gestão de recursos, né? Gestão de donativos, no caso. Então, eu lancei ele em 2018. Foi feito até um lançamento aqui na cidade de Mariana. Até nosso grande Claudionor Rosa, na época, me convidou para fazer em Resende. Uma pena que não foi possível, né? Mas, assim, a presença dele num evento desse. Mas aí nós lançamos em 2018. Foi um evento que ocorreu onde foi feito o Centro Logístico Humanitário em 2015 para atender a população de Mariana. Então foi feito o lançamento lá. Teve uma exposição de fotografia, de fardas. Vieram defesas civis de vários lugares do Brasil, universidades, porque dentro dessa realidade de logística humanitária, ainda a gente engatinha muito. Eu sou um dos poucos profissionais do Brasil
que trabalha com isso. Então o livro, ele veio dentro de um campo que não tem nada parecido. Tanto é que no lançamento eu fui chamado por universidades para poder auxiliar em monografias, na Inglaterra, na Universidade da Inglaterra, auxiliar, porque não existe nada parecido com esse conceito, né? É algo extremamente inovador e que qualquer um, ao ter contato com esse livro, pode fazer esse trabalho de gerenciamento de recursos. E quem quiser conhecer ou adquirir o seu livro, como é que faz? Então, pode entrar em contato pelo Instagram, que aí a gente vai passar o contato da editora, porque tudo ficou com uma equipe profissional que cuida disso, eles que cuidam de toda essa parte. Esse foi um dos acordos que eu fiz com a editora. Eu não tenho contato direto com a comercialização do livro, até porque eu precisei viabilizar isso e eu não tinha recurso. Todos os meus recursos foram destinados para os trabalhos voluntários em emergência. Porque, como você disse, região serrana, no Espírito Santo em 2013, Mariana 2015, todos eles foram trabalhos voluntários. Então, eu custeei esse processo. Né? Muitos deles me fizeram, inclusive, eu pedi demissão do meu emprego para viver essa realidade, tá, Chocolate? Isso é até importante falar. Ô Douglas, queria saber o seguinte, Mariana, Brumadinho, a gente ainda corre risco de ter uma surpresa? Então, onde tem barragem tem risco. Onde tem barragem tem risco. Seja maior ou seja menor, né? Tem estudos que falam que Minas Gerais tem diversas barragens com alto potencial de risco. Então, a gente não pode dizer que vai ter ou que não vai ter. A gente precisa estar preparados para esse tipo de situação. Não tem como atestar para você que vai acontecer algo, mas risco, aonde tem barragem tem risco. Né? E incrível que pareça, muitas delas não eram nem informadas a sua gravidade. Elas aconteceram apenas. Não houve uma elevação de nível, né? Porque a barragem ela tem 3 níveis, a nível 1, nível 2 e nível 3. Nível 1, atenção. Nível 2 já coloca medidas para que ela possa ser reestabelecida porque ela tem um alto potencial. Nível 3 ela rompeu, para você ter ideia. Nós temos várias barragens no estado de Minas nível 2. Então, assim, nós temos várias ações. Sim, né, nós temos várias ações. O Ministério Público é extremamente ativo nessa linha, tem cobrado medidas em várias frentes, né? Então, assim, a gente não tem como mensurar esse risco, né, quem está de fora. Mas a gente pode dizer que onde tem barragem tem risco. Bom, mesmo com toda evolução tecnológica, a natureza pode surpreender ainda, né? Sim. Nós temos vários fatores, né, Chocolate? A mudança climática influencia. Nós estamos sofrendo várias alterações. Tremores de terra na Bahia, tremores de terra no interior de Minas. Nós temos ventos muito fortes que têm aumentado com o passar dos anos. Volumes de chuva, intensidade de chuva. Então a gente tem vários fatores que corroboram com todo esse processo. Tanto que a gente fala que defesa civil ela tem que ser um processo vivo, um processo dinâmico, que ele está sempre evoluindo dentro desses parâmetros, né? Porque a natureza está aí dando os seus sinais. Bom, por tudo que você disse para a gente hoje, nessa noite de sexta-feira, é importante que as pessoas que sejam responsáveis, né, pelo setor de defesa civil, tanto nos municípios como estadual, ou de repente um ministério, na parte do ministério pensando, voltado, focado na defesa civil nacional, que as medidas e o pensamento seja modificado, não é isso, Douglas? Sim, tanto que eu tenho, em Brumadinho foi muito importante nesse estreitamento de relação com o governo federal, tanto que eu prestei consultoria à Defesa Civil Nacional, né, pelo coronel Alexandre Lucas, que eu tenho um carinho muito grande, a gente tem um contato mais próximo, que ele já vê dessa forma, né, que inclusive ele fez vários vídeos pedindo, né, que inclusive nesse período eleitoral, que a gente tenha essa preocupação de cobrar dos governantes, né, dos políticos, que eles coloquem profissionais nessa área e não os amigos ou os coleguinhas, né, como a gente fala nos bastidores. Que eles comecem a preocupar com isso, porque eu acho também, ô Chocolate, que a gente não deve só transferir a responsabilidade, que a gente coloque alguém lá e deixe ele se virar. Que a gente cobre, como a gente cobre dos políticos também, essa participação mais efetiva. Né? Se é direito nosso termos conhecimento sobre o plano de contingência, vamos lá cobrar, poxa. Eu, você, com social e todos os demais, quero saber porque corresponde à minha vida.
Eu quero ir para a escola e quero aprender isso, porque isso é a segurança da minha família. Se eu falar para você que você precisa aprender para atravessar a rua com o seu filho para garantir segurança para ele, você vai querer aprender. Então a gente está falando é disso. Está falando da segurança de cada um e que o nosso papel de cobrança, a nossa participação na fiscalização tem que ser extremamente efetiva, porque diz respeito à sua vida, ao seu emprego, à segurança da sua família. Então a gente tem que ter esse momento bem claro e bem efetivo. E o governo federal ele conseguiu entender, pela visão do Alexandre Lucas, que é um excelente profissional, né? Então, assim, ele tem essa visão, mas eu acho que precisa ser ampliado, porque só de visão a gente não chega a lugar nenhum. A gente precisa da visão, mas a gente precisa das pernas também para andar, né? Não adianta a gente querer só sonhar. Falando em tragédia, né? Até porque quando a tragédia que vai acontecer, ela já está avisando, é porque o troço já está bem feio, né? Já passou Sim. da hora de tirar o povo dali daquela região, não é isso, Douglas? Sim, e é até interessante quando você toca de tirar o povo daquela região, que muitas das vezes a gente fala que as moradias irregulares, as moradias em risco, são responsabilidade da população. Ah, não, a gente tira elas e elas que se virem, porque elas querem correr risco. E isso é uma grande burrice pensar assim, tá, Chocolate? Porque, na verdade, quando a gente fala de moradia irregular, a gente está falando de mobilidade urbana, a gente está falando de infraestrutura social, a gente está falando de habitação, planos habitacionais. Então, quando a gente tem uma boa infraestrutura, as pessoas não precisam correr risco, porque a gente dá opção para ela. Agora, quando não se tem opção, o que sobra é o menor dos riscos. Porque você vai morar a tantas horas do seu emprego, se você perder aquele emprego, você não vai ter como sustentar a sua família, você vai ter que morar em uma área de extrema periculosidade por causa da criminalidade, ou seja lá qual for o outro viés. Ou você precisa de mobilidade que não tem uma mobilidade bacana e você corre risco todos os dias. Então, quais são os riscos? Aí você vai falar para mim que ela mora na área de risco porque ela quer? Ninguém corre risco porque quer. Ou ele desconhece ou ele não tem opção. Então, quando falarem de questão de moradia de risco, a primeira pergunta, pelo menos quando fazem comigo, a primeira pergunta que eu faço é quando teve um plano habitacional? Quando você reviu a mobilidade urbana? Quando você criou emprego em renda para dar opção? Então, você não deu o direito do risco aceitável. Ele tem o risco e ponto. Ô Douglas, vou agradecer a sua presença. A gente está chegando no finalzinho, está quase terminando aqui, quase dando 1 hora de bate-papo. E eu sei que a gente tem conversa para mais até 1 hora, muito mais que isso. Se bobear a noite toda, só botar aí o pão de queijo, o café. A gente vai conversando já que você está em Mariana, Minas Gerais. Agradecendo a galera do Consocial, né, que deixou aqui, inclusive, uma observação que o último plano de contingência de Resende, se não me engano, é de 2014 e pontual sobre as inundações, porque o Ministério Público cobrou da Prefeitura. Douglas, obrigado pela sua participação, meu camarada. Espero contar contigo novamente numa próxima live aqui no Instagram do Chocolate. Estou sempre à disposição e eu que agradeço sempre por poder falar sobre isso, Chocolate. Essa oportunidade de divulgar isso, para mim é um prazer. E ainda mais falando com você, né, Chocolate? Obrigadão por tudo. Estou sempre à disposição. Obrigado, cara. Fica com Deus. Sucesso, saúde para você. Um abraço para o povo de Mariana aí. Todos nós torcendo por Mariana e também por Brumadinho. E se Deus quiser, a gente não vai ter surpresa nenhuma até o final dos tempos aí com relação às barragens e muito menos aqui na nossa região. Tá certo? Se Deus quiser. Douglas, um abração, meu camarada. Fica com Deus aí. Prazer. Obrigado por tudo. Obrigado, galera, que participou da live do Chocolate nesta sexta-feira. Tá aí o Douglas Santana participando com a gente aqui, rapaz, falando de logística humanitária. Ele é especialista em logística humanitária, participou conosco em mais uma live do Chocolate. Segunda-feira a gente está de volta. Segunda-feira nós vamos conversar com o Ed Beer, falando de cerveja artesanal. Ele que tem uma marca famosa já aqui na cidade, que é a Ed Beer, que é a cerveja. Vai contar a história dele, como ele começou, como ele produz e outros detalhes a respeito de cerveja na segunda-feira, na live do Chocolate. Bom final de semana, galera. Obrigado pela participação, pelas participações também. Valeu, Douglas. Um abraço aí, meu irmão. Até mais.